Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ainda bem que é sexta-feira, dia de Rolando um Papo. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Já estamos aqui ao vivo em cores, eu, Adriana Rolando e Cláudia Turra Torres, para falar com vocês. E o nosso entrevistado dessa semana, que é o Padre Reginaldo, vereador aqui pelo PR na cidade de Guaratinguetá. Ele que vai contar para a gente os trabalhos que ele tem feito na Câmara Municipal, o seu posicionamento político e outras questões envolvendo o município de Guaratinguetá. Se você quiser participar, você sabe que pode ligar para cá, que é um prazer ouvir você. No 3122-3611 ou você fala conosco pela página do Rolando um Papo no Facebook, porque Cláudia Turra Torres está aqui hoje, ao vivo em cores, depois de um longo e tenebroso inverno. Ah, meu querido Márcio Meirelles, tá lançando um livro, vai lançar um livro, trouxe aqui um convite pra gente, dia 21 de junho, né, Márcio? Estaremos lá. Lançamento do livro Atos e Fatos. Queridíssimo amigo Márcio Meirelles, pessoa inteligentíssima. No Senac. Claudinha tá soprando aqui, fala local. Meu ponto eletrônico é a Cláudia. Bom dia a todos vocês, a todas as cidades da região que estão acompanhando o programa Rolando um Papo pelo 690 AM da Rádio Clube de Guaratinguetá, a cidade de Aparecida, do prefeito Márcio, o município de Potim, do prefeito Benito, aqui em Guaratinguetá, Francisco Carlos, a cidade de Roseira, a cidade de Cruzeiro, que também temos ouvinte de Cruzeiro, ao município de Lorena, do prefeito Fábio Marcondes. Cláudia Turra Torres, bom dia. Seja bem-vinda. Senti saudade de você, Cláudia. Sentiu saudade. Quase que a gente morre, né, Jefferson? Sem a Cláudia aqui. O Jefferson chorou tanto que ele foi inconsolável embora. Tadinho. Bom dia, Adriana. Bom dia, Padre. Bom dia, ouvintes. Né? Hoje eu vou dar um alô especial, pode? Pode. Hoje é aniversário da minha madrasta, a tia Jane. Então, parabéns aí pra ela. Parabéns, felicidades. Jefferson tá prestes a casar também, né, Jefferson? Eu fiquei sabendo. Vai casar? Já vai casar. Eu fiquei sabendo. Tá um mês. O negócio aqui tá bom hoje. Tem parabéns aí, Jefferson? Então vamos... Cadê? Não, ele... Vale pelos votos de felicitações, né? Vale. Muita saúde. Parabéns, muita saúde. Muitos anos aí ainda de vida aguentando a gente lá em casa. Pois é, né? Fazer o quê? Não é mole, não. Não. Bom, um beijo aí pra... Como é que é o nome dela? Jane. A Jane, madrasta da Cláudia Turra Torres. Que você tenha muita felicidade, muita paz, muita saúde, que é o mais importante. Espaço para os meus abraços. Hoje eu quero mandar um abraço para o Dr. Carlos Ney, queridíssimo. Para o Vadê Pedroso, que é vereador na cidade de Aparecida, queridíssimo também. Para a doutora Juniata, que assumiu a Câmara Municipal de Guaratinguetá ontem. Para nosso queridíssimo amigo Márcio Meirelles, que vai fazer o lançamento do seu livro dia 21. Está aqui, né, Cláudia? Presente. Nos visitando, tendo a honra. Sabe que eu trabalhei com o Márcio? Ó? Faz tempo, né, Márcio? Trabalhamos junto na rádio. O Márcio é inteligentíssimo, tem uma coluna no Jornal Atos do pastor, ele escreve falando de assuntos nacionais. E acredito que o livro vai ser um resumão das crônicas do Márcio Meirelles, então imperdível aí esse livro. E um beijo também para o doutor Diniz, que é pai da Cláudia, que a gente tem que mandar. Meu pai dizia o seguinte: você tem que ser amigo de médico,
e de padre. E não pode brigar com o traficante, entendeu? Isso aí, que é pra não ter problema. Não tem problema nenhum. Ser sempre socorrido, É. seja na igreja, seja no hospital, pra ter sempre um apoio, né? Apresentando o nosso entrevistado de hoje, Cláudia Torra. Joaquim José da Trindade, padre Reginaldo, nascido em Duplo Céu, região de São José do Rio Preto. O nosso padre, ele tá com 45 anos, né, padre? Nasceu em 1968, foi vereador agora pelo PR, pelo Partido da República, teve 1.580 votos aqui na cidade como para vereador, e hoje está aqui com a gente, né? Ele já é padre há 18 anos, né, padre? O senhor podia contar para a gente depois um pouquinho aí dessa sua trajetória até chegar aqui na política hoje como vereador da cidade. Isso mesmo. Bom dia, padre Reginaldo, vereador. Você prefere que eu chame como? Prazer tê-lo aqui no nosso Rolando um Papo. Do jeito que você se sentir mais à vontade. Bom dia, Adriana. Bom dia, Cláudia. É sempre uma alegria poder estar falando com os ouvintes. E para nós que viemos do lugar simples, Duplo Céu, um pequeno vilarejo, um distritozinho lá do município de Palestina, região de São José do Rio Preto. Saí de lá com 12 anos de vida, fui morar em São José do Rio Preto, fiquei até 84. Quando ingressei no seminário em Tanabi, fiquei 3 anos lá estudando colegial. Depois voltei para São José do Rio Preto, fiz a filosofia durante 3 anos, terminei a minha filosofia e vim fazer o seminário de teologia aqui em Aparecida, no Colegião. Tive a grata satisfação de ter o padre Peixoto como companheiro do dia a dia, na escola, todo dia participando das aulas junto com a gente. Me ordenei em 94 no Santuário de Aparecida, mês de março foi ordenação diaconal, dia 19 de março de 94, e em julho, dia 2 de julho de 94, me ordenei sacerdote. E sirvo essa igreja aqui de Aparecida, da Arquidiocese. Trabalhei na paróquia São Francisco como vigário paroquial, ajudando o padre Zé Ferreira da Silva, grande padre, amigo, companheiro, uma pessoa que tem um respeito muito grande pelo exercício sacerdotal que também desenvolve. Depois, dali fui para o Putim, fiquei 11 meses trabalhando no Putim, né? Diz que filho de burro leva 11 meses para nascer. Então fui para lá para o Putim, trabalhei com o padre José 11 meses, depois fiquei pároco lá em Aparecida, na paróquia de Santo Afonso, que foi uma paróquia criada. Eu participei lá do início dessa paróquia, fiquei lá durante 7 anos. Também participei na política lá em Aparecida, tentando ajudar a Aparecida a eleger o Zé Loquim. Graças a Deus tivemos êxito nas 2 eleições que participei com o Zé Loquim. Fui secretário de esporte durante 4 anos lá em Aparecida, no primeiro mandato do Zé Loquim. No segundo, vim aqui para Frei Galvão. Fiquei 6 anos como padre ali no Frei Galvão, desenvolvendo várias ações. Graças a Deus hoje a gente vê que a gente não fez errado de ter lutado para que Frei Galvão pudesse chegar ao estágio de santuário, que em breve com certeza teremos notícias boas para trazer aqui. Eu acredito que isso vai trazer para a região lá do Jardim do Vale muitas melhorias. A gente já começa a ver algumas que já estão acontecendo através do governo Francisco Carlos, mas tem outras que ainda vão precisar acontecer. Então essa é um pouco a nossa trajetória. Participei da reunião da decisão de saí candidato a vereador. O nosso bispo, já no ano anterior, no começo do ano eleitoral, ele fez um decreto no qual ele decretou que quem fosse participar da política não poderia exercer o ministério. Durante o período que assim permanecesse esse estado, não seria possível participar do exercício ministerial da igreja. Então, sabendo disso, dia 2 de julho, eu completei 18 anos de padre, e ele foi celebrar meu aniversário de ordenação sacerdotal. Na missa, eu anunciei então que eu estava deixando a paróquia para exercer esse trabalho na política, me candidatando. Graças a Deus tivemos êxito, 1.508 votos foi dado para que nós pudéssemos hoje estar na Câmara Municipal. Estamos aqui tentando fazer o trabalho e continuar ajudando o nosso povo de Deus. Votação sem dúvida nenhuma expressiva. Você pode participar do Rolando um Papo no telefone 3122-3611, fazer sua pergunta para o padre Reginaldo, que está aqui, ou fazer essa pergunta pela nossa página no Facebook, que é de responsabilidade de Cláudia Turra Torres. Daí você faz a pergunta e ela fala com você. Quando que você sentiu que era o momento de você ter uma participação efetiva na política? Isso é algo que, ao longo dos anos, especialmente com a convivência que eu tive lá em Aparecida com o Zé Luquinho, e vendo como uma pessoa tão simples consegue fazer coisas tão grandiosas através da política, eu comecei a sentir vontade também de ser um agente disso, um agente que possa transformar, que possa ajudar a vida das pessoas
a se tornar melhor aqui nessa terra. Então, olhando essa realidade, isso me chamou muita atenção e me fez começar a pensar na possibilidade de ser candidato. Eu, em 2004, quando eu vim aqui para Guaratinguetá, existia também proposta da gente já fazer uma candidatura, e eu não aceitei na época, não quis participar disso naquela época, porque achava que não tinha ainda experiência suficiente para estar representando o povo com relação à política. Por isso continuei na igreja até chegar agora o momento no qual eu me senti amadurecido para isso, capaz de não exercer o ministério e ao mesmo tempo estar servindo o povo de Deus através da política. Então tomei a decisão de fazer esse caminho agora e a isso eu estou me dedicando também na Câmara Municipal. E o senhor sente falta de celebrar a missa? Como é que fica essa relação? Como o senhor foi padre de 18 anos? Com certeza celebrar é sempre muito bom, né? Porque é algo que sempre me senti muito à vontade de fazer e fiz sempre com muita dedicação, com muito amor. É algo que faz falta, com certeza faz falta rezar, no sentido de estar no meio do povo. Mas nada me impede de rezar no dia a dia. Eu acho que a oração é um alimento para a nossa caminhada humana e é também um alimento para poder estar nesse contato com o divino. Então, eu me sinto muito bem de poder estar na situação que estou também. Claro que sinto falta de presidir a celebração, mas nada me impede de estar rezando e de estar ajudando as pessoas também a ir ao encontro de Deus. Muitos vão lá na Câmara pedir conselho, pedir opinião, e a gente continua também exercendo esse trabalho junto às pessoas que nos procuram. Bom, eu tenho em mãos um requerimento do padre Reginaldo solicitando informações sobre os contratos celebrados entre o transporte urbano de Guaratinguetá, o TUG e as empresas concessionárias responsáveis pelo transporte. Esse é um assunto que tem movido a cidade. Aliás, as reações têm partido em nível nacional em função de aumento de tarifa de ônibus. Em São Paulo teve paralisação, no Rio de Janeiro movimentos, né, da sociedade muito revoltada e contrária àquilo, a forma de proceder das empresas aí nos diversos municípios do nosso país, e Guaratinguetá não seria diferente. O senhor tem alguma informação com relação se esse contrato será prorrogado, se o prefeito tem a intenção de abrir uma licitação para a gente ver se consegue modificar o transporte urbano da cidade de Guaratinguetá? É claro que a gente percebe, pelo que o nosso prefeito sinaliza, não tem nada oficial, não ouvi nenhuma proclamação oficial, mas ele sinaliza o desejo de fazer a licitação, né, com relação ao transporte público. Agora, cabe, é claro, ao prefeito tomar essa decisão. Nós, como vereadores, temos feito a nossa parte no sentido de levar as queixas que a população faz com relação ao transporte público, não só para que o nosso prefeito também tome conhecimento, mas para que também a empresa entenda que a gente está aqui agora para trabalhar também em benefício da população. Quando a empresária esteve na Câmara, ela teve um posicionamento bastante arrogante, né, fazendo um pronunciamento claro e favorável à empresa dela. E o que eles sempre argumentam é o equilíbrio econômico-financeiro, como se o munícipe fosse ou pudesse ser responsabilizado pelo equilíbrio econômico-financeiro da empresa. E a gente sabe muito bem que quando ela vai assinar no processo de licitação, sabe que ela tem o conhecimento das responsabilidades que ela terá, né? É uma concessão onerosa, então ela sabia perfeitamente aquilo que estava fazendo. Eu acredito que sim. Todo mundo, quando vai assinar um contrato, tem o dever de ler e entender bem o que diz esse contrato. Agora, realmente no contrato, às vezes, existem algumas lacunas não tão claras com relação às atribuições. Mas é interessante, por exemplo, essa questão da propaganda, que foi tão vinculada esses dias e discutiram tanto, e o pessoal fica discutindo o contrato. Não adianta discutir contrato, temos que discutir uma regulamentação do transporte público que foi feita no ano de 2012, no mês de maio de 2012, pelo Júnior Filipe, o prefeito anterior no mandato. Ele fez um decreto de regulamentação no transporte público, no qual ele fala claramente sobre a questão da propaganda. Então lá está claro que, dentro desse decreto que foi feito de regulamentação, está claro que a empresa, antes de colocar a propaganda no ônibus, ela tem que fazer uma consulta à TUG. Está claro lá na fala que está prevista no próprio contrato, lá no decreto. Então o decreto diz, tem que ser feita uma consulta à TUG, tem que ser anunciado quais são os valores, tem que mandar a cópia do contrato
para que assim a TUG possa dar o parecer, se é favorável ou não, que seja celebrado esse contrato. Então, eu acho que são coisas que às vezes as pessoas ficam discutindo muito lá o contrato inicial e esquece que já teve ações novas também no sentido de estar ajudando a ter clareza daquilo que deve acontecer com relação ao transporte público. Que o senhor faz essa pergunta, né? Depois da assinatura do contrato inicial, foi feita alguma alteração contratual entre o Poder Público Municipal e as empresas concessionárias? O próprio Marcelo Pazini, que é responsável pelo trânsito em Guaratinguetá, ele disse que sim, né? Que dessa lei, que é a 3.348, que é de junho de 99, ela houve alteração, inclusive nas duas empresas, né? Que são duas empresas que pertencem ao mesmo grupo, né? A mesma família, né? O contrato inicial era Pássaro Marrom, a linha A, e a linha B era São José. Depois a Pássaro Marrom colocou a Oceânia para prestar esse serviço e depois a Oceânia foi então vendida, né, para irmã da Edna Abdala, a Edi Abdala, que ficou diretora responsável desse transporte público pela Oceânia. Que não deixa de ser monopólio, né? Eles podem até dar o nome que querem e ser legalmente, eles devem ter feito alguma alteração na lei para justificar isso, né? Mas é monopólio, né? Eu acho que é lícito, porque se não fosse lícito, com certeza o Ministério Público já teria intervido. Eu acho que é lícito. Qualquer pessoa pode adquirir a empresa e pode prestar o serviço. Agora, nós, como vereadores, não estamos preocupados quem é o dono. Nós estamos preocupados que esse serviço está sendo prestado para a população e se ele atende aquilo que foi colocado no contrato. Por exemplo, onde é que estão os abrigos de ônibus da cidade? Diz que deveria haver 115 abrigos instalados. Quantos são, o senhor sabe? Né? Então, está aí a pergunta, está feita a pergunta. Quantos são, qual o endereço que estão colocados, de quem é a responsabilidade de colocar, de quem é a responsabilidade de manter esse abrigo em ordem ou não. Tem abrigo por aí que o mato está maior do que o abrigo. É da empresa, porque na verdade o TUG ele é um órgão fiscalizador, né? Exatamente, a TUG fiscaliza. Agora, quem faz o trabalho de instalação dos abrigos é a empresa. Agora, ela deve locar para alguém fazer esse trabalho, né? A outra questão que eu coloco é a estação de transbordo. Uma estação de transbordo em Guaratinguetá. Era prevista uma grande estação de transbordo ali perto do Senac. Foi construída 4 pequenas, não a grande. E eu faço a pergunta, o valor que era para ser gasto nessa única, qual foi o valor que gastou nessas outras 4 menores? Equivale os valores? Porque o importante é respeitar o contrato inicial. Acho que são essas perguntas que a gente, como vereador, tem que fazer para ter clareza e a partir daí, sim, poder discutir ou não com relação ao Ministério Público o que precisa fazer. Acho que a função do vereador é fiscalizar, é exercer o trabalho em benefício da população, para que a população tenha alguém que seja também a sua voz e possa fazer valer os direitos que a população também tem quando acessa o transporte público da cidade de Guaratinguetá. O senhor acha que existe uma certa inibição em função dela ser empresária e eventualmente financiar algum tipo de campanha política em época de eleição? Eu, graças a Deus, eu não sou financiado por ninguém. Eu sou independente, claro que tenho sim algumas pessoas que colaboraram na campanha, mas não com essa finalidade de ter compromisso de proteção para cá ou para lá. Eu acho que quando alguém resolve ajudar você numa campanha, tem que saber também do que você pensa. Eu não sou nunca favorável da gente ficar protegendo esse ou aquele quando não está sendo cumprida a lei. Eu acho que a nossa finalidade de vereador é defender os direitos da população e fazer valer esses direitos quando não são atendidos a contento da parte dos munícipes. E que tipo de reclamação o senhor costuma ouvir com mais frequência? Com relação especificamente ao transporte público de Guaratinguetá? A gente ouve várias reclamações, né? Dentre elas, o ônibus atrasou, o ônibus naquele horário não passou. A gente viu que, pelo que ela mostrou lá, o dia que ela fez a palestra sobre transporte público aqui em Guaratinguetá, que isso não é muito verdade. Porque às vezes também o munícipe não tem tanto conhecimento dos horários, porque acho que esses horários deviam ser fixados, porque era o layout inicial... É obrigatório ser fixado. É obrigatório, não deveria, mas está. Eles teriam Aí você vai num abrigo de ônibus, você chega lá, não tem nem telhado. Como é que tem lá o lugar onde tem os horários? Não tem. Meu Deus. Tem muitos desses que estão sem telhado, o pessoal chega lá, fica no tempo, não tem um banco para sentar. Claro que muitas vezes também é porque a população quebra. Claro que a gente tem que analisar também a responsabilidade de cada um. Se eu vou lá, arrumo hoje, daqui 2 semanas eu vou lá já arrancar do lugar, já levar embora, aí também tem alguma coisa errada. Tanto a população tem que fazer sua parte, como a empresária também a sua, para que ambos caminhem bem. Eu lembro quando o Zé Luquinha assumiu lá em Aparecida,
ele foi colocar alguns abrigos de ônibus bonitos lá, o pessoal falou, ih, vão quebrar tudo, não vai demorar uma semana. Realmente uma vez ou duas quebraram. Mas depois acostumaram com algo que era bonito e começaram a zelar e cuidar. Acho que a gente tem que dar o passo, fazer a nossa parte. Claro que pode haver um incidente ou outro, mas não pode deixar de exercer a nossa parte de melhorar as coisas. Não dá para você se pautar e responsabilizar a sociedade, né? Por atos de vandalismo que acontecem esporadicamente. Exato, pode acontecer. Aliás, se é contrato, o contrato tem que ser cumprido. Isso não tem discussão. Exato. O que acontece é que as pessoas ficam discutindo para procurar um paliativo que as favoreça. Claro. Quer dizer, o empresário, ele quer ter lucro. Né? Exato. E também não está errado disso. Não, não dá? Tá falando que o empresário tem que manter uma empresa para ele perder. Ninguém está falando isso. Nunca. Só que ele vê uma forma dele lucrar, né? E se ele puder lucrar mais, ele vai procurar esse tipo de caminho. Eu acho que lucrar é justo desde que cumpra o contrato. Claro. Não tem perigo nenhum. Desde que você cumpra o contrato, o que ele diz, quais são as suas responsabilidades e você as faz de forma correta, não há por que discutir. E mesmo porque há também as mudanças de valor que são feitas ao longo dos anos, que é justificado justamente na questão do aumento de custo. Então, se tem aumento de custo, mas não tem nem manutenção dos abrigos, como é que fica isso? Né? Como é que é feita essa questão da prestação de conta aí com relação às melhorias que são feitas? Se são 115 que deviam ser colocados, falta o quê? Falta 5 meses para terminar o contrato agora da concessão, que pode ser renovado da parte do prefeito ou que pode ser aberta a licitação. Então, eu acho que é um assunto que merece ser discutido com bastante aprofundamento agora, para que a gente não corra risco de lá na frente continuar com atendimento ruim e, por conta disso, dizer sempre é culpa do contrato. Então, vamos fazer um contrato no mesmo erro, né? que realmente ajude a ter da parte do munícipe os seus direitos respeitados. Mas a lei 3.348, ela é excelente, é que ela foi alterada. O que aconteceu foi isso. Na verdade, se eles tivessem feito aquilo que foi estabelecido e especificado tanto no edital, né, e aquilo que estava na licitação, na relação de contrato da empresa com a prefeitura, e eles cumprissem aquilo que foi estabelecido, hoje nós teríamos um transporte de primeiro mundo aqui na cidade de Guaratinguetá. Eu acho que o contrato inicial realmente foi muito bem estudado, né? A gente sabe que foram contratadas empresas ainda na outra administração do Francisco Carlos. Foi feito todo um trabalho de acompanhamento para que fosse colocado em ação esse trabalho de ajudar a população a ter a mobilidade na cidade, né? Ir de um ponto a outro. A gente vê essas estações de transbordo também. Por exemplo, lá em São José do Rio Preto, o ônibus entra dentro de uma estação, você desce, você não precisa de cartão, não precisa de nada. Você vai e acessa o ônibus que você quer ir para o outro lado da cidade, com bilhete único, não tem problema nenhum. Agora, você colocar um cartão que a pessoa tem que correr, quem é idoso, quem é deficiente, conseguir tem 15 minutos para passar na roleta, senão depois não consegue mais acessar. Eu acho que é o tipo de ação que mostra a falta de sensibilidade com a população. E é preciso que nos futuros realmente dê mais direito à população e não tire direito à população com relação ao acesso ao transporte público. Ao vivo e em cores, no Rolando um Papo de hoje, o padre Reginaldo, ele é vereador pelo PR na cidade de Guaratinguetá e fez aí um requerimento encaminhando algumas perguntas bastante pertinentes. E esse requerimento vai ser encaminhado provavelmente para a empresária respondê-lo. Quando o senhor obtiver essas respostas, eu gostaria de que o senhor me encaminhasse também. Isso, eu fiz também para a TUG esse mesmo teor de requerimento, com o objetivo de colher as duas informações, até para ter duas opiniões escritas e fazer ali, né, um comparativo para ver se realmente a informação que tem aqui é aquela que está lá. E o vereador cobrar do TUG que fiscalize, né? Exato. O TUG tem a obrigação de fiscalizar. Isso. Hoje a questão que vem aí, quando você passa o cartão, eu também coloquei isso daí como pergunta, né? Como é que é feita a fiscalização disso? Como é que é computado os que são gratuitos e os que são pagos? Porque o cartão passa, mas tem uma planilha diária? A gente pode ter acesso a essa planilha para todo dia saber acompanhar, ou mesmo se quiser ir olhar isso, poder comparar um pouco se realmente está condizente com aquilo que é. Porque essa finalidade nossa também é fazer o trabalho de fiscalização. Claro que o vereador não tem só essa atribuição. Acho que a gente tem que também fazer requerimento, que é o direito que a gente tem de resposta, e com ele escrito, com certeza facilita muito
a ação do vereador. Porque se o vereador ficar na catraca todo dia lá olhando, eu vou ficar aqui olhando, mas eu tenho muitas outras coisas também que eu tenho que correr atrás para ajudar a população. Tem ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Vera. Oi, Vera, como vai? Tudo bem? Bem, obrigada, graças a Deus. E você? Beleza. Você mora onde? Eu moro aqui no Parque São Francisco. Pode falar, Vera. Olha, eu tô aqui para dar um abraço pro Padre Reginaldo, que ele foi nosso pároco aqui há muito tempo, deixou muita saudade, e talvez ele não lembre de mim, que os fiéis dele são muitos. Mas eu quero deixar um abraço de coração para ele, que eu tenho muita saudade dele. Ok, Vera, obrigada, Tá bom? viu? Obrigada eu. Pela participação, um beijo pra você, obrigada aí pela audiência. Outro para você, tchau. Tchau. Eu quero agradecer a Vera por essa palavra carinhosa. A gente sabe que no sacerdócio, trabalhando frente a uma igreja, a gente faz realmente vários amigos. Eu quero agradecê-la por olhar para a gente com esse carinho todo especial, e com certeza a recíproca também é verdadeira. Eu tenho muito carinho pelas pessoas daquela região. Também fui muito bem votado naquela região, tive lá mais de 300 votos naquela região, e é uma região pelo qual também tenho trabalhado. Tem requerimentos lá sobre a questão da quadra central lá do bairro, a quadra que fica também na Dr. Fernando Miléu, que é outra quadra que está um pouco sofrida também, um pouco abandonada ao longo dos anos. E tem um trabalho também com relação às quadras lá do Parque Ambiental. O Dr. Regis, junto com o vereador Galvão César, também junto com o João Pita, fizeram um requerimento com o objetivo de colher informações, e também tem lutado por aquela região. Temos lá na Vila Comerciário, lá em cima, também um lugar onde funciona a associação de bairro, que também precisa de melhorias para estar atendendo melhor aquela população. São bairros novos. Eu, olhando outro dia lá a questão do França, a gente fica apavorado quando trabalha essa questão da acessibilidade. A gente já fiz também vários requerimentos com esse objetivo de colher informações. Estou propondo, através de um projeto legislativo agora no final do ano, que a gente faça 3 dias de reflexão sobre o problema da acessibilidade do município de Guaratinguetá, através da comissão parlamentar legislativa da Câmara Municipal, da qual eu faço parte, que nem era ativa antigamente, não tinha essa comissão em funcionamento. Ela existia legalmente, mas não eram nomeadas pessoas para discutir os assuntos que são polêmicos no nosso município. Eu achei estranho, quando lá cheguei, até alguns vereadores que já tinham mais experiência, falei, não perde tempo com isso não, que isso aí é comissão que não faz nada, não tem valor nenhum, não sei o quê. E eu disse, não, ela tem valor sim. Se ela existe, ela tem a sua finalidade. Graças a Deus o Marcos Soliva está à frente dessa comissão, nós pedimos para ele assumir essa comissão, e ele assumiu com tanto carinho, e também o nosso querido vereador Orvílio Teixeira participa também. Então somos nós 3 que estamos formando essa comissão, com o objetivo, é claro, de fazer com que muitos assuntos que são assim de relevância e de discussão a nível de município possa ser tratados. E a acessibilidade, como eu disse lá no França, lá o bairro foi feito com acessibilidade, todas as calçadas são planas. Você vai lá hoje a começar a fazer rampa para o carro entrar na garagem. Então aí começa a ver os desvios daquilo que foi tão bem feito, com um objetivo muito claro de todo mundo ter condição de circular pelo bairro, e aí o próprio morador já começa a criar entrave para o seu vizinho conseguir percorrer os caminhos que devia percorrer com tranquilidade. Você ouvinte que está aqui nos ouvindo e quer participar do programa, fazendo perguntas aqui para o Padre Reginaldo, por favor, ligue no 31223611 ou mande perguntas aqui pela página do Rolando um Papo no Facebook. Você que está ouvindo, você pode também ouvir pela internet, não tem um rádio em casa, e a gente sabe que a modernidade hoje está dificultando esse processo. A gente também tem no site www.clubeam690.com. Padre, o senhor acredita que essa atuação política, ela está dentro daquilo que o senhor pensou? O senhor acha que essa contribuição, ela tem sido dada a contento das pessoas que o escolheram? O senhor ouve as pessoas falando com o senhor novamente, principalmente quem o elegeu? Já ouvi várias vezes. A gente anda muito para a rua, e sempre quando a gente trata de assuntos que realmente é de interesse de todos, tem uma repercussão maior, né? Eu não faço questão de ficar indo para a rua no sentido de receber elogio, mas receber demanda. Nossa função quando vai para a rua é realmente trazer os reclames das pessoas e tentar atuar em cima dessas reclamações. A gente está vendo aí também essa questão da saúde, é um negócio preocupante.
Até hoje de manhã eu recebi um telefonema de uma pessoa aqui da cidade colocando essa preocupação lá no AME com relação às filas que se formam. É muito triste. E a gente fica às vezes assim sem ter resposta, porque a dor, não só a dor física, mas a dor emocional, no sentido de você não sentir que realmente você está sendo atendido no seu direito, é algo que faz a gente sofrer muito. Eu, por exemplo, muitas vezes fico me questionando, né? Puxa, mas eu não consigo resolver. Tudo não vou ser capaz, nem se fosse o prefeito não seria também capaz. Mas a gente percebe que há muitas demandas que às vezes faz parte um pouco da vaidade de algumas pessoas. E isso traz tristeza para a gente, porque você vai no médico com o objetivo de, primeiro, ser bem atendido. Então, quando você chega lá ao mínimo. E uma pessoa que te recebe já não mostra a alegria de te receber, já é uma coisa que te deixa constrangido, né? Pelo menos a minha pessoa, isso acontece quando a pessoa não te trata bem, ou fala, o que você quer? Você veio fazer o que aqui? Né? Eu acho que essas coisas aos poucos vai precisar realmente ser feita uma reciclagem, melhorar um pouco a capacidade das pessoas de receber, né? Não custa nada dizer bom dia, não custa nada olhar para a pessoa e demonstrar que você está feliz, mesmo que você tenha dificuldade, você está ali no seu lugar de trabalho, e muita gente já procura com tanto sofrimento aquele local, e às vezes quando a pessoa chega e ainda não é bem acolhida quando chega, ela vai se sentindo a pior das piores e às vezes até desiste de buscar o direito dela de ter saúde. Algumas pessoas, elas não estão aptas para trabalhar com serviço público, né? Aliás, tive ser estoquista. Vai trabalhar em estoque, minha filha. Não gosta de gente, fica escondido na empresa, né? Não aparece. Aliás, isso serve para todas as pessoas que não têm essa vocação. Tem gente que não é vocacionado para isso. E você trabalhar, por exemplo, na AME, né? Assistência médica especializada, que é um local que as pessoas que vão lá, elas têm a necessidade daquilo e vão procurar, que é como o senhor descreveu muito bem, às vezes tem algum tipo de carência ou mesmo uma dor que é subjetivo, você não pode falar da dor do outro, você não vai identificar a dor do outro, mesmo médico, né? Não pode quantificar se está doendo muito, se está doendo pouco, mas aí a pessoa ela é mal recebida, isso é injustificável na minha concepção. Com certeza. Esses desencontros que às vezes acontecem, eu muitas vezes como vereador, hoje pondero muitas coisas que antes eu também não era capaz de ponderar. Porque quando a gente está de fora, a gente olha de um jeito. Quando a gente está de dentro, às vezes muda um pouco a ótica. Então, quais as ponderações que o senhor faz hoje? Qual é esse olhar, até para que a gente possa entender? Então, eu vejo o seguinte, por exemplo, a gente, quando olha a questão do atendimento público, eu tenho ido visitar algumas unidades de saúde, e fico ali sentado observando junto com as pessoas como é que são atendidas, como é que funciona, né? E a gente ouve muita reclamação, e assim, reclamações que deixam a gente chateado. Bom, qual o horário da chegada do médico? Tal hora. Ele chegou a tal hora? Ah, não chega. Bom, mas se não chega, mas por que não chega? Tá certo? Então, o mesmo com relação a algum outro profissional. Ah, não veio trabalhar. Ah, entrou com licença de saúde, né? Eu, alguns dias, fui lá trabalhar na questão do esporte, lá no começo, como voluntário, tentando ajudar a arrancar a praga do campo lá embaixo, no ginásio de esporte do Pedregulho. E fui lá para a enxada mesmo, dia a dia, coisa que eu sempre fiz como criança, sempre gostei de trabalhar. E a gente percebe que algumas pessoas já pedem afastamento de saúde, o outro já pede que não sei o que, está a cabeça doendo, precisa ir no médico hoje à tarde, meu filho não está passando bem. Parece que quando a gente começa a fazer a coisa realmente ir mudando, algumas pessoas não querem assumir a responsabilidade, querem fugir. Então, eu acho que tem que mudar a mentalidade. O funcionalismo público tem que olhar também com mais carinho essa questão do outro e entender que quando eu deixo de melhorar alguma coisa para o bem do outro, às vezes eu estou deixando também de atender um filho, um irmão, um amigo que precisa daquele tipo de atendimento. Então, é isso que, assim, a gente muda a ótica porque fala, puxa, mas como é que faz o cara trabalhar? Se ele pede todo dia, ele pede lá dispensa disso, licença daquilo, e não sei o quê. Procura não sei quem que é amigo dele político para ir lá defender, para não deixar fazer nada contra ele. E fica uma coisa que eu vou falar para você. Tem hora que enoja a gente. Eu, particularmente, uma das coisas que me decepciona um pouco é isso. É ver, às vezes, a falta de vontade daqueles que realmente prestam serviço público de fazer com boa vontade o que deve fazer. Tem ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Bom dia, Diana. Tudo bem? Com quem eu falo? Expedito, do Campo do Galvão. Oi, Expedito. Tudo bem e você? Graças a Deus, Adriana. Prazer falar com você. Ah, o prazer é meu. Pode falar, Expedito. Adriana, é o seguinte, eu vi aconteceu uma coisa absurda aqui agora aí nessa ponte em frente ao shopping. Eu estava vindo, eu faço minhas caminhadas de manhã, eu estava vindo de manhã, agora 10 minutos atrás,
e mais de 20 cavaleiros que vai para Aparecida andando em cima da calçada da ponte. Ah, que é isso? A coitada de uma mulher quase se espremeu na grade para o cavalo não pisar no pé dela. E eles não desceram da ponte, eles vieram até o pedinho ali, em frente ao pedinho automóveis, só pegaram o asfalto ali, mas vieram por cima da calçada, até em frente ao pedinho automóveis. Mas que absurdo. Isso é um absurdo. A gente está vendo coisa na nossa cidade que não tem condições. E não tem a fiscalização, não tem para quem reclamar, meu Deus do céu. Agora chega aqui no Zezinho Materiais de Construção, a calçada cheia de carro parado em cima da calçada, a gente tem que sair na avenida para passar. Ligue para o trânsito. Não tem para quem reclamar. O cavalo, eu acho que é um problema do Secretaria de Serviços Urbanos, que é o Panúncio lá, como é que é o nome dele? O Palini? Não, é o que era da FEG, meu Deus. Paulo Armando, Paulo Armando. Agora já passou, como é que vão tomar providência? Não, mas Isso é uma questão de educação pública, né? A gente tem que educar o povo para que o povo não faça isso e não prejudique. Agora a pergunta que não quer calar, Expedito. O cavalo estava sendo carregado por essas pessoas, porque só pode isso, né? Que alguém deixar cavalo na calçada, que é lugar de gente, eu acho que ele estava... Na ponte, em cima da ponte. É um absurdo. É um absurdo. Ok, Expedito, obrigado. Oi. Assim, em frente à minha casa também foi tirado o vazamento de água, vai fazer 3 meses. Sei. E vieram, tiraram o vazamento, tamparam o buraco, até hoje eu fiz o reparo do asfalto. Eu já liguei na FAEG, não tomaram providência nenhuma. Peraí, dá o seu endereço então, Expedito, que aí eu vou pedir pro padre Reginaldo levar essa reivindicação, tá bom? Tá bom, filho. Qual que é o seu endereço? É Benedito Rodrigues Alves. Benedito Rodrigues Alves. 163. 163? Isso, é a rua do Cepog aqui do Campo Galvão. Rua do Cepog. Então tá o buraco aí ainda, na frente. Tá o buraco aí, vai para 3 meses já e não fizeram reparo até agora. 3 meses, a gestação tá um pouco longa, então. Tá. Ok, Expedito, um abraço para você. Tá, Deus lhe pague. Obrigada aí pela participação. Tá, muito obrigado. Fique com Deus. Essa coisa de deixar buraco aberto também me estressa, sabia? E com certeza, acho que estressa todos nós, né? Porque a gente vê isso, infelizmente. Só que aqui em Guará tem um fato que a gente tem que observar melhor também. Hoje existem 2 prestações de serviço, uma do SAEG e a outra da CAB. E nem sempre a gente sabe se foi o esgoto ou se foi a água que foi aberta, porque normalmente os pontos são muito próximos e quando abre na rua você tem que ir lá tentar saber qual dos dois, né? Mas fechar e realmente colocar o recapeamento asfáltico é uma obrigação também daquele que causou lá, através da melhoria que foi feita do reparo, também precisa fazer o conserto devido. Eu acho que isso o Expedito está coberto de razão, tem que realmente reclamar. E o objetivo nosso, claro, é levar esses reclames, pedir o mais urgente possível que seja resolvido o problema. A Claudinha vai dar para o senhor o endereço, daí, por favor, na hora que o senhor sair daqui, o senhor já tenta solucionar isso? Vamos. Até para a gente dar uma satisfação aí para o nosso ouvinte. 3122-3611, você pode ligar para cá ou falar na nossa página no Facebook. A gente está ao vivo em cores com o padre Reginaldo, que é vereador do PR aqui na cidade de Guaratinguetá e que tem aparecido constantemente na televisão, no horário de propaganda eleitoral aí do PR, falando a respeito da participação política ou da importância da participação política no nosso país. Há um tempo atrás, o senhor estava sendo cotado para ser o candidato a deputado estadual do PR, ou seja, nas eleições do ano que vem. A gente sabe que tem uma movimentação do vice-prefeito da cidade de Guaratinguetá. Nesse sentido também, eu conversei naquela reunião dos prefeitos na segunda-feira na Ípica com o Nelson Matides. O Nelson me disse que, na verdade, a ideia do partido é saber quem de vocês está melhor, né? Provavelmente vai ser feita uma pesquisa para ver qual dos dois será lançado candidato a deputado estadual. Você estaria preparado aí para esse novo salto? Quer dizer, também se você for candidato, você pode voltar depois para a Câmara, né? Não precisa nem afastar. Nem afastar. Não precisa nem afastar. Legislativo para legislativo, você não precisa nem afastar. Então, claro, eu estou pronto para esses desafios que o partido aqui deve escolher. E eu já falei para o Dr. Rogério que para mim, ele que devia ser o candidato, por ser a pessoa que tem mais tempo até na política. E sou favorável que ele seja o candidato do PR a nível estadual aqui para estar representando o município de Guaratinguetá. Isso, graças a Deus, nas nossas conversas têm sido bastante proveitosas e a gente percebe
esse desejo dele. Eu acho que é um bom representante para a nossa região e é uma pessoa que tem também a sensibilidade, porque cuida também das pessoas no dia a dia, sabe da dor do próximo, sabe da situação de sofrimento que passa a população, porque tem esses reclames todo dia como médico, e com certeza é uma pessoa que também tem a sensibilidade. Eu já percebi, eu já tive a oportunidade de ir com ele em várias casas aí do município, estar atendendo pessoas, e eu vejo o carinho que ele tem por cada ser humano. Então eu acho que é uma pessoa que pode representar muito bem os nossos reclames também no estado de São Paulo. O senhor já se sentiu impotente na Câmara? O senhor estava fazendo um resumão, né? Vamos dizer assim, certo. Do seu trabalho na Câmara, né? O senhor teve experiências que, embora sejam paralelas, né, da vida religiosa, também ouvindo o queixo das pessoas, tem um fator que se iguala à política, né? Que também, como vereador, o senhor tem a obrigatoriedade de ouvir e buscar uma solução para os problemas das pessoas, os problemas que são encaminhados. Em determinado momento, dá um desânimo, o senhor fala, mas eu estou aqui, vereador, não consigo fazer aquilo que eu gostaria. Eu acho que impotência, no sentido de não poder atender, às vezes, a queixa da pessoa, ela vai acontecer, seja eu vereador, seja eu presidente, seja eu prefeito, seja o que for. Porque realmente há alguns reclames que estão acima da sua capacidade. Eu tive uma vez um relato de um prefeito que disse o seguinte: a pessoa chegou lá com o filho com queimadura de 3º grau. E a situação era muito grave, então como resolver aquilo naquele momento se não tinha dinheiro no município para estar pagando o transporte daquela pessoa? E a pessoa, depois de um tempo de parada de conversa, ela realmente chegou à conclusão que devia levar. E levou, e a pessoa morreu no caminho. E aí o prefeito, eu cheguei, tive a oportunidade de estar perto da pessoa, e o prefeito estava chorando, porque se sentiu impotente e incapaz de salvar aquela vida. Então, eu acho que isso pode acontecer com qualquer um. Às vezes você tem a maior boa vontade, mas às vezes te faltam os recursos para estar fazendo aquilo. Então eu acho que, não só como vereador, é claro que eu já passei por isso na Câmara, você olha, você tem certa situação e fala, puxa, merecedor, precisa dessa ajuda. A pessoa está desesperada. Coisa boba, às vezes, a questão de água, por exemplo, a pessoa está precisando de água na casa, está com a água cortada, está devendo 6, 7 contas, porque houve vazamento na rua. Nem é porque houve lá alguma dificuldade, é parte interna da casa, teve um vazamento, ela não percebeu, ficou muito alta a conta. É uma coisa que eu acho que a sensibilidade tem que falar mais alto, porque uma pessoa não vai gastar lá R$900 de água no mês. É impossível isso. Nem que ela deixe a torneira ligada lá, chegar no valor desse é uma coisa bastante grave, né? E a gente sabe que foi por erro, não. Às vezes a pessoa sai cedo para trabalhar, só volta de noite, já vai perceber que está acontecendo isso. Ao vivo em cores no Rolando o Papo de hoje, o Padre Reginaldo. Você pode participar pelo telefone 3122-3611 ou pela nossa página do Facebook, que é de responsabilidade de Cláudia Turra Torres. Já tem pergunta aí pelo nosso Face, Claudinho. Padre, o ouvinte está perguntando se existe a diferença entre o púlpito e a tribuna. E se é possível evangelizar por meio da atuação política. Eu acho que não só através da atuação política, acho que através da sua vida pessoal, do seu jeito de agir, do seu jeito de tratar as pessoas. Evangeliza-se não só no púlpito, com certeza não só. E a gente sabe que o nosso Papa Francisco que aí chegou, uma das coisas que ele tem insistido com a igreja é que a gente seja capaz de se relacionar mais, né? Que a gente consiga se relacionar mais, que a gente tenha coragem de conviver mais com as pessoas. E ele fez isso com a vida, ele não faz só isso no púlpito. Por isso que é uma pessoa que está se destacando, porque mostra com a vida que realmente evangelizar não é apenas estar à frente falando de Deus, mas é agindo também no meio das pessoas para que esse Deus possa ser percebido no dia a dia. Ele veio ao encontro de uma carência do nosso povo, né, no mundo, né, que ele falou exatamente aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, né, um Papa assim abençoadíssimo, queridíssimo. Eu recebi a semana passada o secretário de turismo aqui da cidade, o Célio, e a gente estava abordando a questão do Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. E uma das perguntas que eu fiz para ele, acho até que o Márcio vai concordar comigo, porque esse foi um assunto que a gente falou muito no rádio, né? Que infelizmente a gente tem o primeiro santo nascido em Guaratinguetá, mas as pessoas da cidade não entenderam ainda o que seja isso e não abraçaram Frei Galvão. O senhor foi responsável pela paróquia. Hoje, se a paróquia de Frei Galvão
tem as benesses que conseguiu, foi por seu intermédio como padre, eu acompanhei, eu vi a reforma, o senhor brigando, o senhor pedindo. O senhor acha que é verdade isso ou é um pouco de folclore, que as pessoas ainda não entenderam o que é ter um santo nascido na cidade? Eu acho que tudo depende de um trabalho. Claro que o tempo que eu tive lá, por exemplo, a gente criou a procissão indo para o recinto de manhã, no dia de Frei Galvão, o pessoal caminhava a pé, eu vi mais de 1.000 pessoas caminhando junto com a gente, numa procissão de manhã para ir participar de uma missa. A gente colocava pela Canção Nova, para ter uma divulgação nacional, para ir fazendo crescer também essa possibilidade de mais gente a correr para o dia da festa, Sim. vir participar. Agora, são ações que cada um tem uma forma de pensar e de agir, e às vezes as coisas mudam. Ao meu ver, a gente tinha que envolver mais a cidade nisso. E a gente já vê propostas contrárias, por exemplo, vamos fazer a festa não no dia dele específico, vamos começar a fazer a festa dele no domingo anterior àquele dia. Porque a gente sabe que existem os interesses comerciais, existem outros interesses. E, infelizmente, às vezes o ter está ficando tão forte na sociedade que o ser está deixando de ter importância. Então, eu acho que é preciso, sim, fazer uma reflexão diferenciada nesse sentido e também envolver mais a sociedade guaratinguetá, ou mesmo aqui a região, em torno da figura de Frei Galvão. Domingo de manhã, por exemplo, se você for na igreja de Frei Galvão, você vai ver várias pessoas do Vale do Paraíba vindo participar da missa. Isso. Vem São José, vem Taubaté. Quando acha a igreja, né? Porque também tem, eu falei isso com o Célio. Porque você vai em cidades turísticas, tem a indicação do lugar, porque ninguém é obrigado a chegar em Guaratinguetá e saber onde fica a igreja de Frei Galvão, que é no Jardim do Vale. É difícil de achar, viu? Eu também acho, concordo com isso, mas o Nelson Mati, na gestão passada aí, conseguiu até o projeto, conseguiu o recurso para fazer isso, infelizmente. E não fez? Não foi executado. Véio. Ah, tá. Então, mas a verba perdeu? A verba? Já deve ter perdido, porque faz tempo isso. Já faz mais de 2 anos que a gente conseguiu esse trabalho, o prefeito chegou a fazer a questão de um projeto, a hora que foi colocar a placa, parece que não podia colocar naquele lugar, porque o pessoal faz projeto, muitas vezes, só pela internet, olhando de cima. Usa o AutoCAD, vai lá, entra, fala assim, é aqui. Aí quando vai fazer a rua, fala, mas tem um poste no meio da rua, tem que tirar. Ah, não sabia. Mas como é que faz um projeto desse jeito? Então, às vezes planejamento é tudo numa cidade. Eu acho que, nesse sentido, eu tenho que parabenizar o Francisco, que já começou a se preocupar com isso, contratar uma empresa para realmente a gente tratar as coisas com seriedade e não com achismo. Como é que você vai fazer um projeto de uma rua, o engenheiro não vai lá olhar essa rua para ver que vai ter um poste que vai atrapalhar Esse aqui? aspecto que eu argumentei. Turismo hoje não não comporta amadorismo. Quer dizer, se você não for profissional, você vai perder o bonde da história. Corre o risco de acontecer isso. Com certeza. A gente sabe também que em breve, se Deus quiser, a gente vai ter ali do lado da igreja uma área. A família Baiton já tem um diálogo avançado aí com relação ao nosso cardeal arcebispo Dom Raimundo, no sentido de fazer uma doação de área, são 93 mil metros quadrados ali do fundo onde está o CDHU, para que a gente possa ter muito em breve uma área realmente condizente com o tamanho de Frei Galvão, para que possa ser desenvolvidas ações nesse sentido. Tem que ser, né? É um trabalho contínuo, né? A gente está insistindo bastante com relação a isso, para que essa área seja viabilizada. Nosso prefeito está fazendo todo o esforço possível para que isso o mais rápido possível aconteça também. A gente ter uma área que seja condizente com o tamanho de Frei Galvão, com a envergadura dele, não só a nível de Brasil, mas também aqui da importância com a cidade de Guaratinguetá. Bom, deixa eu só cumprimentar meu amigo Márcio Meirelles, que escreveu o livro Atos e Fatos, que é uma coletânea da coluna do Márcio, que faz o maior sucesso no Jornal Atos, aqui do Pastor Éder. E o lançamento vai ser 21 de junho, às 20h30, no Senac. É claro que mais perto a gente vai conversar mais, ou talvez até depois do lançamento. Mas deixa eu dar um bom dia para você, né, Márcio? Tanto tempo que a gente não se vê. Pois é, Adriana. Eu fiquei muito feliz com a sua volta ao rádio. Obrigada. Ouço você todas as sextas-feiras. E, agora, dia 21, vou lançar esse livro, né? Que é uma coletânea. Eu vou, inclusive, mandar um convite também para a Câmara Municipal, para cada vereador. É um resumo de 12 anos de jornal. Né? Muito Ou seja, tempo, 12 anos de jornal, em que a gente teve dificuldades, inclusive, para poder selecionar, né? E daí nasceu uma ideia de já fazer um segundo. Vamos ver, se tiver sucesso o primeiro, a gente lança um segundo, né? Mas aí com outros temas e tal. Porque é muita coisa, né? É um material que eu até me assustei quando fui fazer a pesquisa, né?
Então, eu tive ainda a felicidade de ser agraciado com o lançamento do livro dentro da semana, dentro do mês, né, de Dona Eta, que eu agradeço isso muito a Sila e ao Diógenes, porque ter essa honra de participar da Dona Eta, que eu participo todos os anos, e ter o lançamento do livro dentro das festividades de Dona Eta. Então isso para mim é muito gratificante. E eu gostaria de conversar com você, sim. Eu trouxe o convite de manhã, mas marquei para vir aqui na hora do seu programa para justamente cumprimentar você e dar um abraço pessoalmente em você. Alguma pergunta? Vamos aproveitar o lado jornalístico do Márcio Meirelles para o nosso entrevistado de hoje, Padre Reginaldo? Eu perguntar? Olha, Adriana, eu não acompanho Guaratinguetá. Não? Não acompanho Guaratinguetá, tanto que nos 12 anos de Você falou de crônica, em termos nacionais, né? Eu só falo em termos nacionais, porque eu acho muito complicado, desculpe o padre, mas desculpe meu irmão, mas eu acho que politicamente o município ainda não tem uma preparação para crítica. Né? Não tem mesmo. Então é tudo pessoal. A gente é exilado, viu? Quando tudo que você fala é pessoal, né? Então é muito complicado você fazer crítica política a respeito, né, da situação. É lógico, eu acompanho a sessão de Câmara, converso com meu irmão, sou um assíduo frequentador, agora não, porque eu dou aula nas terças e quintas-feiras, então eu não tenho horário de Câmara, não tenho tempo para assistir pessoalmente a sessão de Câmara, mas eu sou um assíduo frequentador da Câmara. Frequentei a Câmara todos esses períodos aí do primeiro mandato do Francisco, alguns ainda no mandato do Juninho, eu estive na Câmara, né? Eu gosto, eu acho interessante, mas basicamente o que eu tenho que perguntar para o Padre Reginaldo, que é uma coisa que a gente percebeu que foi um fato extremamente auspicioso e positivo, foi a substituição da Câmara, ou seja, 80%. A gente teve uma renovação de 80% da Câmara. E isso, na minha opinião, pessoal, eu acho que o nível melhorou muito. Os representantes são pessoas enganjadas, né, na sociedade, na área religiosa, na área empresarial, enfim, a gente tem representantes de todos os matizes da sociedade. Eu acho isso muito importante. O que eu acho, o padre, nesse aspecto de Câmara, aliás, eu até já falei numa entrevista, que eu acho que o vereador é que não tem ainda a consciência do seu papel na sociedade. Então, eu queria perguntar ao senhor, se o senhor acha que o senhor está sentindo essa diferença? Que o vereador está tendo uma nova postura, não ser o vereador do caminhão de areia, da rua esburacada. Varejista. É o varejista. Mas sim, porque a sociedade não tem noção que quem cuida da nossa vida, o destino da nossa vida, é o parlamento. É ele que faz, né, as regras de convivência, decide os conflitos. Né? O senhor percebe isto? Que há essa mudança nesse aspecto, nesse enfoque? Eu acho que sim. Em parte existe. Claro que o varejinho, como o senhor coloca aí, também muitas vezes é uma exigência da população. Eu noto isso no meu dia a dia lá. A pessoa chega, dificilmente ela vem trazer um reclame de todos. Tem pessoas que trazem, que têm essa consciência. Já outros pensam na questão particular. Eu quero que o senhor resolva o meu problema. O meu. Então, eu acho que também falta da parte da sociedade essa consciência. Eu vejo nos vereadores de hoje a preocupação coletiva. Por exemplo, eu coloquei alguns questionamentos na Câmara. A quadra lá no Parque do Sol, começaram uma obra, foram feitos alguns pagamentos, no total R$19 mil, que foi pago lá, e abandonaram a obra. Quer dizer, a população, ela ficou nervosa porque não foi feito o trabalho. Agora, ela não tem o conhecimento de quais são os trâmites que o vereador pode fazer para ajudá-lo a ter a solução ao seu problema, que é um problema de todo o bairro, que ficou lá com a obra abandonada, o pessoal usa para droga, para as coisas. Então, eu vejo que hoje sim, os vereadores têm essa consciência. A maioria dos requerimentos que a gente vê lá são todos de alcance geral. As ciclovias, a discussão que já foi feita várias vezes. O vereador fala assim, mas eu quero para aquela região porque é lá que eu tive voto. Não, vamos pensar a cidade como um todo. E a gente escuta isso dos vereadores toda hora. Então, eu vejo que realmente essa Câmara que está lá discute as coisas assim com horizonte amplo. Agora, eu não posso dizer que a outra não fazia.
Não, eu posso, não fazia. Apesar de acompanhar algumas sessões e perceber que talvez isso fosse menos costumeiro. Porque tinha um grupo lá que era a favor disso, o outro era contra isso. Eu acho que a gente não pode pensar a política dessa forma, como adversário. A gente tem que pensar a política como o bem do povo comum, o bem do povo. E se o vereador, apesar da posição dele política, apresenta uma coisa que é boa, eu sou a favor, eu assino, eu voto a favor. Até quando começou o mandato agora, foram pedir lá que queriam os documentos do recinto de exposição, se tinha feito o pagamento, se não tinha, porque veio o pessoal da malha para vender, o pessoal do comércio ficou nervoso, não sei o quê. Mas isso atende o mais pobre, isso ajuda a pessoa mais simples. Apresentou-se toda a papelada que foi exigida pelo vereador. Eu assinei a favor também de fazer isso. Porque eu acho que quem quer administrar tem que levar a sério a população e fazer a sua obrigação. Então eu vejo que essa Câmara é uma Câmara diferenciada, tem percebido isso todo dia e espero que a população aos poucos também vá vendo isso. Porque eu acho que também alguns meios de comunicação, infelizmente, mostra só o lado negativo, só denigre. Infelizmente, algumas pessoas nunca falaram de um requerimento da gente. Então isso traz tristeza para o vereador. Traz, porque vê que é o jogo de interesse do jornalista que está atrás. Isso não é bom para a população. Eu acho que o vereador, como o senhor disse, eu não conheço muito a questão do acompanhamento do dia a dia aqui, mas quem vai dar alguma opinião, ele tem que ser conhecedor para fazer. Senão a gente fica sendo denigrido, com um trabalho muito bem feito. Eu até tenho a minha pasta aqui, o senhor pode ver todos os requerimentos que eu fiz, estão elencados aqui com as respostas que eu recebi do poder público, porque eu acho que a primeira coisa que ele tem que ter é organização para dar resposta à população. Só para uma observação aqui do nosso ouvinte aí do Facebook. No Brasil são quase 60 mil vereadores. Somente em subsídios, um mandato de 4 anos do Legislativo Municipal custa a nós, contribuintes, aproximadamente 15 bilhões de reais. Todo este investimento retorna ao povo em benefícios produtivos? Qual o posicionamento sobre o aumento do número de cadeiras de vereadores em Guaratinguetá? Bom, eu acho que esse município precisa estar melhor informado. Não houve aumento de cadeiras. Ficaram com 11 cadeiras, houve a discussão na época. Eu sou favorável ao aumento, eu sou claro na minha colocação. Eu não sou político que tem medo daquilo que eu falo. Eu fui favorável na época que fosse feito o aumento de vereadores. É uma cidade de 121 bairros e que está aí para ser atendido só por 11 pessoas. É uma população de mais de 100 mil pessoas. Eu acho que mereceria o aumento das cadeiras, mas ficou em 11, não foi aumentado. A questão do gasto, a gente tem que olhar o seguinte: pode parecer um gasto, mas se não houver alguém que faça esse trabalho de estar apontando, de estar sendo reclame da população, de estar questionando se é necessário também até a nível de Ministério Público, quem é que vai fazer isso pela população? Ok, nós não temos mais... Sempre acontece isso nesse programa, Márcio. Você que ouve, você sabe, né? Márcio, dia 14 você vem então, né? Não, dia 21 você vem, dia 21, né? No dia do lançamento do seu isso. livro, o Márcio vai estar aqui para falar com a gente de política, de cultura política, das suas crônicas e do lançamento do seu livro. Foi um prazer vê-lo, viu? Igualmente. Saudade de você. Felicidade para você. Um abraço ao Padre Reginaldo. Padre Reginaldo, muito obrigada pela presença. Prazer conversar com o senhor sempre. Obrigado, Se precisar Adriana. de alguma coisa, pode falar com a gente. Tá, joia. Muito obrigado. Agradecer também aí o Márcio pela posição dele política também. Eu acho que é importante escrever e aos poucos ir conscientizando a população da importância que tem a política, porque isso com certeza ajudará também outras pessoas a tomar consciência de qual o valor que tem isso. E agradecer você pelo espaço, agradecer aos ouvintes e desejar que a gente possa continuar realmente trabalhando com seriedade pelo bem da população. Quando o senhor tiver resposta do requerimento, o senhor, por favor, me envie, tá? Pode deixar que eu te envio com cópia. Eu você quero poder... saber todo. Nós vamos saber, com certeza, e vamos agir também. Pode contar com a gente. Olha, uma sociedade ela só pode ser transformada quando você lê, quando tem cultura, até para você questionar, fazer questionamento, você saber daquilo que está sendo falado, entendeu? Então, não dá para mudar do dia para a noite se você não tiver esse tipo de cultura. O Márcio ele tem esse papel especificamente importante, porque ele fala em nível nacional, as crônicas dele são excelentes. E ele tá, né, numa situação ruim, né? Porque a Dilma tá dando dor de cabeça, hein, Márcio? Na época do Lula era fácil escrever. Agora, na época da Dilma é muito complicado. Tem que traduzir de um mês. Bom, padre, um abraço. Até a próxima. Márcio, até o dia 21. Cláudia Turra Torres, por
favor, despeça-se dos nossos ouvintes. Um abraço aí pra todo mundo. Até semana que vem. Semana que vem tem feriado no meio da semana. Tem festa de Santo Antônio. Aqui em Guaratinga tá, né? Aniversário 12, da cidade. Dia 13. Dia 13. Quinta-feira, feriado. Mas sexta-feira a gente tá aqui. Mas só é feriado aqui, né? Só aqui. Bom pros namorados, né? Porque dia 12 é dia dos namorados. Aí a pessoa fica juntinho, né? Aproveita o feriado. De conchinha. Aproveita o Santo Antônio aí pra abençoar. Já vira o santo de ponta cabeça, põe santo na geladeira. O senhor sabe dessas histórias, né? Põe santo no congelador, deixa o santo não sei aonde. Eu vou colocar então você vai casar? Cláudia, coitado do santo. Gente, obrigadíssimo pela participação de vocês, pela audiência desse programa, que só tem alegria, cresce a cada semana. A resposta que a gente está tendo, a receptividade é muito grande. Muito obrigada a cada um de vocês pelo carinho, né? Pela relação que a gente estabeleceu em tantos anos de jornalismo, e ela perdura, né? Graças a Deus, credibilidade ninguém consegue derrubar. Um ótimo fim de semana. Sexta-feira eu tô de volta. Eu, o Jefferson e a Claudinha aqui com vocês. Um beijo. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você.